Olá, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre traumas que não parecem traumas, mas que acabam adoecendo o indivíduo. A primeira coisa que você tem que entender, o que é o trauma? Trauma é uma ferida emocional cujo houve um acontecimento na sua vida onde o seu cérebro não interpretou aquele acontecimento da melhor maneira possível ou da maneira mais funcional possível. Lembre-se, de repente, duas pessoas, elas passam por uma situação difícil, elas são assaltadas. Uma, no outro dia, já está andando naquela rua que ela foi assaltada, já está pegando a condução que ela já pegava anteriormente, e a outra pessoa, ela simplesmente nunca mais deseja pisar naquela rua ou andar com aquele transporte da qual ela passou por esse problema. Perceba que as situações foram as mesmas, mas a interpretação ela foi diferente. Por isso é muito importante nós, como indivíduos, desenvolvermos a empatia e entendermos que nem sempre aquilo que acontece comigo, que não me traumatizou, não necessariamente não vai traumatizar a pessoa que está perto de mim. Então, quando nós olhamos a nossa vida, nós devemos entender que nem todo trauma ele é óbvio. Nem todo trauma é algo que você enxerga na vida do indivíduo e fala, aquela pessoa traumatizada. E também em nós mesmos. Existem situações que somos traumatizados e que nem percebemos, muitas vezes, que temos demandas referentes àquele determinado acontecimento que houve em nossas vidas. É importante entender que existem traumas que eles são silenciosos, eles são do nosso cotidiano e também são traumas emocionais. E a vida, hoje em dia, ela é tão dinâmica, a nossa vida é tão corrida, que muitas vezes as coisas vão acontecendo e simplesmente nós vamos meio que vivendo. E quando nós não tratamos um trauma, ele nos pega lá na frente. Por isso é importante entender que traumas também, eles são frutos de uma repetição emocional, que geram marcas psíquicas que podem levar esse indivíduo a profundos adoecimentos. Então, quando nós olhamos de maneira clínica pessoas traumatizadas, nós vemos que aquela pessoa ela sofre constantemente de invalidação. Ela não se sente validada pelo outro, ela não se sente validada pelos seus, ela não se sente valorizada no ambiente que vive e ela tem uma hipersensibilidade. Tudo para ela, ou quase tudo, é como se ela não se sentisse acolhida e validada por aquilo que ela propõe, pelas suas ideias, pelos seus objetivos, pelos seus projetos, não se sente incentivada, ela se sente constantemente invalidada. Também outro sintoma muito clássico é da humilhação. Pessoas que são traumatizadas, quando você vai buscar a origem do trauma, provavelmente, em alguns casos, elas se sentiram extremamente humilhadas. Elas se sentiram extremamente ali pisadas e isso pode causar uma dor emocional enorme, porque a humilhação ela geralmente vem junto da rejeição. E a rejeição é um sentimento. E o sentimento é a tradução da emoção. Geralmente a pessoa sente nojo, que ela despreza e então ela rejeita. Então uma pessoa traumatizada, provavelmente, em algum momento, em alguma situação da sua vida, dentre o trauma ou os traumas que ela vivenciou no passado, provavelmente tem uma situação ali de rejeição também e de uma forte humilhação. Com isso, começa a gerar nessa pessoa traumatizada alguns sintomas. Sintomas esses como, por exemplo, ela se torna hipervigilante. É como eu falei no início, né, do trauma de ser assaltado. Aquela pessoa ela chega diante de uma situação e ela começa a não querer vivenciar aquilo dali, o cérebro dela entra em estado de alerta e ela diz, não, eu tenho que passar por essa rua e eu tenho que prestar bastante atenção porque eu posso ser assaltado novamente. Essa vigilância,
ela é uma maneira protetiva. Ok, ela é válida, mas eu estou falando de uma hipervigilância. A pessoa traumatizada, naquilo que ela foi traumatizada, ela vai ficar e buscar sempre estar hipervigilante. Por isso, pessoas traumatizadas em relacionamentos afetivos, elas tendem a ficarem hipervigilantes no novo relacionamento. Querendo ligar, querendo saber de tudo, aonde foi, o que comeu, por que não me ligou. Por quê? Por causa dos traumas. Da mesma maneira, essa pessoa traumatizada, ela sofre um medo constante. Ela é bombardeada constantemente por medos. Como eu dei o exemplo, a pessoa traumatizada por causa de um assalto, ela sempre ou quase sempre vai querer sair com alguém, porque ela tem medo de andar na rua, de pegar ali um veículo, né, público, um ônibus, por exemplo. Aquela pessoa que é traumatizada na sua vida sentimental, ela vai ter dificuldade em se permitir conhecer outras pessoas, ou quando ela conhece, ela tem medo da pessoa deixá-la, ela tem medo de ser traída. E quantas vezes esse medo faz com que essa pessoa ela acabe perdendo, por causa desse trauma e por causa desses sintomas, perdendo oportunidades, seja de emprego, oportunidades de novos relacionamentos, um relacionamento novo que apareceu, tudo isso por causa de medo. Por quê? Porque pessoas traumatizadas também, elas possuem outro sintoma, o sintoma da desconfiança. Elas são extremamente desconfiadas, porque aquilo que eu passei, só eu sei a dor que eu enfrentei. E eu não quero passar mais uma vez por aquilo que eu enfrentei anteriormente. Eu carrego marcas, então eu sempre vou estar, ou quase sempre, com o pé atrás. Por isso, alguns manejos importantes eu gostaria de passar para você. Em primeiro lugar, se o trauma ele é muito forte na sua vida e você percebe categoricamente que esse trauma está lhe trazendo prejuízo nas suas relações interpessoais e também no seu dia a dia, não deixe de buscar ajuda. Busque ajuda psicológica, que você possa procurar um psicólogo, que você possa procurar, caso você tenha sintomas no seu corpo, né, muito forte, você busque um médico, um psiquiatra, e que você o quanto antes possa se tratar, porque só você sabe quanto de prejuízo você pode estar vivendo nesse momento. Então, primeiro manejo importante, busque o autocuidado. Ajuda terapêutica, ajuda com o médico e também você começar a cuidar de você. Cuidar fazendo o seu autocuidado, atividade física, né? Você cuidar da sua aparência, você investir nos seus estudos, o autocuidado, o autoacolhimento, se amar um pouco mais, a autocompaixão, se acolher, isso é muito importante para a cura de um trauma, porque esse trauma ele não aconteceu porque você é ruim, porque você é uma pessoa má. Esse trauma não diz sobre você, diz sobre um acontecimento que muitas vezes você está levando sobre você. Então, primeiro lugar é você buscar um autocuidado de maneira plena, de uma maneira mais ampla possível. Segundo lugar é você trazer a consciência, porque existem muitas pessoas que não têm consciência, ou elas ficam na negação. Não é isso, eu não tenho, e aí a vida dela vai adoecendo. Então você tem que ter a consciência, ou seja, realmente eu reconheço que eu sou traumatizado na minha vida sentimental. Eu reconheço que eu sou traumatizado na minha vida profissional. Eu reconheço que eu sou traumatizado na questão do meu ir e vir, da minha autonomia nas ruas, porque eu passei por um trauma de um assalto que me marcou bastante. Ou seja, trazer a consciência, autocuidado, consciência e você, em terceiro e último lugar, que você possa entender e compreender que quando nós damos um novo sentido, uma nova cor para acontecimentos passados, um novo futuro acaba acontecendo. Que você aprenda a ressignificar os acontecimentos, que você possa entender e compreender o que eu aprendi com aquilo dali.
quais foram os ensinamentos, o que eu posso tirar de proveito, em que eu me transformei. E aí, você se acolhendo e ressignificando e dando um novo sentido, eu acredito que você está asfaltando o seu caminho para um futuro diferente e principalmente saudável. Lembre-se, o que é silencioso também precisa ser tratado. Que você não sofra sozinho, mas pelo contrário, você busque ajuda, porque eu acredito que uma vida saudável, ela é possível para você. Um grande abraço e se você puder, nos siga nas redes sociais, no Instagram, @cleoholanda. Ali tem muito conteúdo, tem muito material que poderá ajudar a sua vida. E compartilhe com o maior número de pessoas os nossos conteúdos. Um abraço.